Atos 16, versículo 23, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse em segurança. Agora vai até o versículo 27. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, e com ele, e todos os seus. Diga assim: a minha casa pertence ao Senhor. Senhor Deus, fala aos nossos corações nessa noite, porque importa, Senhor, agora é deixar todas as outras coisas de lado para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Nós já entendemos aqui, meu Pai, que na multidão dos conselhos há sabedoria, e nós queremos sair daqui com algo acrescentado em nossa vida. Nós queremos aprender aquilo que não sabemos, e para tanto reconhecemos que precisamos disso. Precisamos da tua voz, precisamos da tua palavra, precisamos do teu ensinamento, meu Pai, que através do Espírito Santo essa palavra seja com certeza gravada no coração de cada um que aqui está, e destes outros tantos que estão conosco também, adorando ao Senhor através dessa transmissão. Fala, Pai, teus filhos ouvem em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. A gente sempre lê esse texto tendo na nossa mente o nosso sentimento voltado para a história de Paulo e de Silas. E foi forte mesmo, foi forte. O que aconteceu com eles ali foi forte. Primeiro que Paulo foi avisado por Deus em uma divina revelação, que era para estar naquele lugar. Paulo então vai para aquele lugar e percebe que quem ali estava passando por um período de opressão. Havia um povo de oração naquela região, e todos os dias, esse povo pela manhã se dirigia à beira de um rio. Eles separaram um lugar, à beira do rio, e ali eles se encontravam para oração. E Paulo vai se juntar a esse povo. Paulo, como era de oração, vai se juntar com pessoas que também eram de oração. Já começou a Jesus a te ensinar aqui hoje. Paulo, que era de oração, foi se ajuntar com pessoas que também eram de oração. Porque quem é de oração não vai se juntar com quem é de confusão. Quem é de oração não vai ficar junto de quem é de murmuração. Quem é de murmuração colhe com murmurador. Quem é de oração colhe com quem tem prazer pela prática da oração. Então Paulo chega naquele lugar e não procura a casa dos murmuradores da cidade. Paulo vai se ajuntar com aqueles que conhecem muito bem o poder dessa arma que é realmente fenomenológica, como diz meu amigo Belo, que é o poder da oração. Paulo se junta com eles estão todos os dias indo para aquele lugar separado para isso, na beira do rio, para estar em oração. Mas o que acontece é que a região estava vivendo debaixo de uma opressão. E isso fica claro logo na sequência dos fatos, porque vai aparecer em cena uma moça possessa por um demônio, um espírito que ficava adivinhando as coisas das pessoas. Esse espírito ficava dizendo para as pessoas o que estava acontecendo com a vida delas. Esse espírito era um espírito de adivinhação, era uma pitonisa, era um demônio que estava dentro dessa mulher. E é interessante que naquela época, Paulo naquele momento, meu amigo Bruno, Paulo parou, me procura no final do culto, só for olhar para você aqui, quase que eu soltei. Deus tem algo para te falar hoje no final do culto, tá bom? No final do culto você me espera ali, não vai embora não. Paulo naquele momento
fez com que aquela moça parasse com aquilo, ou o demônio parasse com aquilo. De que maneira? Paulo parou, olhou para ela e diz assim: espírito imundo, sai dela em nome de Jesus. Perceba, Bruna, que aquele demônio que estava no corpo daquela moça, entregando revelação para todo mundo, naquele momento não foi abraçado. Paulo não pediu para tirar uma foto com ele. Por que o senhor está falando isso? Porque hoje em dia tem gente abraçando o demônio e pedindo para tirar foto. Hoje em dia tem gente entrando em live em que é um demônio que está do outro lado. E interessante que é o mesmo demônio, é o adivinhador. O mesmo demônio que estava ali no corpo daquela moça, tem estado no corpo de alguns. E as pessoas, ao invés de fazer o que Paulo fez, repreender, as pessoas abraçam, tiram foto e ainda postam, dizendo: Deus revelou para mim através dele. Cuidado com essa palhaçada que está acontecendo por aí. Apóstolo, o que é isso? Isso é geral? Não, é claro que Deus usa quando Ele quer, do jeito que Ele quer, com um propósito específico, mas do jeito que está acontecendo, é pitonisa, é demônio que tem gente abraçando e tirando foto. Deixa eu sair desse negócio aqui, deixa eu voltar para o texto, porque Paulo repreende o demônio, e o demônio agora não tem outra opção a não ser sair do corpo daquela moça. A moça agora está liberta espiritualmente, mas ela tinha donos, ela era escrava de pessoas. E agora, ela sendo escrava de pessoas, os donos dela que ganhavam dinheiro através da revelação. Aí eu volto para o texto, aí eu volto para o problema, porque tem muita gente que estava igual esse povo aqui, ganhando dinheiro através da revelação. O intuito da revelação é para ganhar dinheiro, é para tirar dinheiro das pessoas que estão querendo ouvir uma revelação que massageie o seu ego. Então aqui no passado aconteceu e Paulo repreendeu. Nos dias de hoje acontece, a pessoa abraça, manda o pix e ainda tira uma foto. Só a graça do Cordeiro. Volto eu para o texto, porque Paulo repreendeu, mandou embora, mas como ela tinha uns donos, esses donos tinham muita influência na região, mandaram prender Paulo e Silas. Quem está narrando o texto é Lucas, o doutor Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, também vai escrever o livro de Atos dos Apóstolos, e Lucas se coloca na cena, Lucas se coloca no caminho da oração. Lucas se coloca, o jeito que o texto está posto nos faz entender que Lucas também estava ali, andando com eles, no caminho da oração. Só que Lucas aqui nessa época ainda é novo convertido. E agora? E agora que prendem Paulo e Silas, levam para a praça, arrancam as roupas, batem neles e depois lançam na prisão. Mas e Lucas está onde? Lucas não foi preso, não teve a sua roupa rasgada na praça, não recebeu uma quarentena de açoites -1 e não foi parar dentro da prisão. Por quê? Porque Lucas ainda não tinha estrutura para aguentar o que Paulo e Silas aguentariam. Tem gente que não vai entrar na tua guerra, e não é porque não te ama, mas ainda não tem fé para aguentar o que você aguenta, ainda não tem estrutura para passar por isso que você está passando. Então em alguns momentos você vai olhar para o lado, aquela pessoa não vai estar ali. Por favor, não a julgue mal, apenas entenda a situação. Ela ainda não tem estrutura para suportar a pressão que você está aguentando. Paulo e Silas já têm estrutura, Paulo e Silas já estão calejados. É por isso que eles apanham na praça sem rebater, eles apanham na praça mesmo a lei impedindo que isso acontecesse. Por quê? Porque tinham cidadania romana, e um cidadão romano não poderia apanhar em praça pública em Roma. Eles estão apanhando, existe uma lei que os protege, mas eles não a pronunciam, eles suportam. Porque tem coisa que é assim, irmão, tem coisa que a gente vai ter que suportar, e por muitas vezes a gente nem entende o porquê que aquilo está acontecendo, mas lá na frente Deus vai mostrar que tinha propósito naquilo. Depois de apanharem, depois de estar com as costas todas feridas, cortadas, estão sangrando, estão sem roupa, lançam mão dos dois e os colocam dentro da prisão. Aí aparece um outro personagem na história, aparece um tal de um carcereiro. Qual o nome dele? Não sei, mas aparece um carcereiro. O texto mostra aqui qual é a função dele, e a função dele está muito óbvia aqui no texto. Olha, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse em segurança. Quem eram esses dois? Duas ameaças agora. Esses dois que falavam sobre o Senhor,
que andavam pelas ruas, profetizavam, estavam libertando pessoas no poder do nome de Jesus Cristo, para aquele povo, para o povo daquela região, esses dois passam a ser uma grande ameaça para os interesses deles. Os interesses dele foram tocados quando Paulo e Silas mandaram um demônio que fazia esse povo ganhar dinheiro através de revelação, sair do corpo da moça. Então eles olham para Paulo e Silas como uma grande ameaça. Eles precisam parar esses dois, eles precisam silenciar esses dois, e a forma que eles acham para isso é bater e jogar dentro da prisão. E agora eles vão chamar um carcereiro, e como esses dois ganharam notoriedade, esse carcereiro não era mais um carcereiro, com certeza era o melhor carcereiro que eles tinham ali, o homem mais preparado para tal função que foi designada a ele. Eles não chamaram alguém qualquer, um soldadinho qualquer que estava ali, e disseram assim: olha, você rapazinho, fica aqui, ô soldadinho, e vai cuidar dessa prisão para que esses dois não saiam. É claro que não. Eles pegaram o carcereiro de confiança, eles pegaram o carcereiro que tinha uma postura adequada para fazer aquilo que eles queriam que fosse feito. Esse carcereiro, para receber agora a ordem, para guardar na prisão Paulo e Silas, impedindo que eles fugissem, com certeza já havia feito muito isso em outras ocasiões. E todas as vezes que foi confiada a esse carcereiro essa responsabilidade de manter um prisioneiro atrás das grades, ele deu conta do recado. Ele só é chamado para esse serviço aqui porque os outros tantos que ele já foi chamado para fazer, com certeza ele fez do jeito que esperavam que ele fizesse. Então esse carcereiro sabia o que fazia. Mas olha o que vai acontecer. Quem está na prisão agora não é um ladrão de laranja. Quem está na prisão agora não é um ladrão de galinha. Quem está na prisão agora não é um ladrão de celular. Quem está na prisão agora são dois homens de Deus. E na vida de homens de Deus a coisa é diferente. Na vida de homem de Deus não vai ser igual foi a do prisioneiro anterior. O prisioneiro anterior não saiu, mas esses dois aqui são dois homens de Deus. O prisioneiro anterior que esse carcereiro guardou, quem sabe morreu lá dentro, mas esses dois são dois homens de Deus. Foram lançados na prisão. Dá 2 horas da tarde, eles não adoram, não oram. Dá 5 horas, não adoram, não oram. Mas o texto vai dizer, e você sabe muito bem sobre isso, que por volta da meia-noite, eu não sei quem teve a ideia a princípio, se foi Paulo ou se foi Silas, eu não sei. Não fica claro no texto quem foi o primeiro que disse: vamos orar? Não fica claro no texto, mas o texto vai dizer que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oraram e cantaram hinos ao Senhor. Quem começou? Não sei. Daí a importância de se andar com a pessoa certa. É claro que essa ideia não estalou na cabeça dos dois ao mesmo tempo. Um dos dois teve a ideia primeiro. Olha a importância de andar com gente certa. Olha a importância de andar com gente de oração. Eu acredito, não estou afirmando, mas eu acredito que a ideia tenha passado primeiro pela cabeça de Paulo. Por quê? Porque Paulo, quando você analisa as características do ministério de Paulo, desde o primeiro dia que ele teve um encontro com o Senhor, as orações de Paulo sempre foram assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Então Paulo não apresentava as suas necessidades ao Senhor simplesmente, não. Ele queria saber do Senhor o que o Senhor queria que ele fizesse. Quando Paulo foi alcançado a caminho de Damasco, lá em Atos capítulo 9, ele não conhecia o Senhor, o resplendor de luz o cerca, ele cai, ele fica cego, ele ouve a voz do Senhor que diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? A primeira oração daquele Saulo, que depois vai ser conhecido como Paulo, é a seguinte: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E quem faz esse tipo de oração nunca ficará sem direção. Apóstolo, eu não sei o que fazer nessa semana. Quem faz esse tipo de oração nunca ficará sem direção. Apóstolo, eu tenho uma decisão para tomar amanhã e eu não sei o que fazer. Quem faz esse tipo de oração nunca ficará sem direção. Paulo orou: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Aí Jesus lá atrás em Atos 9 disse para ele: entra na rua direita, vai para a casa de tal pessoa, e eu vou enviar alguém lá. Ele fez exatamente conforme o Senhor mandou, e aconteceu exatamente conforme o Senhor prometeu.
Quando eu faço do jeito que Ele manda, acontece do jeito que Ele prometeu. Quando eu faço do jeito que Ele manda, acontece do jeito que Ele prometeu. Não adianta eu tentar colocar uma pitada minha no negócio, é fazer do jeito que Ele mandou. Não adianta eu tentar impor a minha opinião naquilo que Ele já determinou. Não, é do jeito que Ele falou. Ainda que eu não entenda, é do jeito que Ele falou. Se eu fizer do jeito que Ele falou, vai acontecer do jeito que Ele prometeu. Então por que eu digo que eu acredito que a ideia passou primeiro pela cabeça de Paulo? Porque Paulo, dentro dessa prisão aqui agora, eu creio que Paulo pensou assim: peraí, o que o Senhor quer que eu faça agora? O que o Senhor quer que eu faça agora? Todo ferido, sangue escorrendo, corpo maltratado, eu creio que sem água, sem ter comido nada. Mas nesse momento eu creio que Paulo passou pela cabeça dele isso: o que o Senhor quer que eu faça agora? Aí Paulo pôde entender aquilo que o Senhor queria dele naquele momento de provação. No momento de provação, cuidado com a sua decisão. No momento de provação, cuidado com a sua posição. No momento de provação, Paulo e Silas se posicionaram de forma correta. Ô Paulo, oi. Ô Silas, oi. Vamos orar e adorar. A gente ora e adora. Vamos buscar ao Senhor. Eu não sei quem começou. A Bíblia não afirma quem começou. Daí insiste em dizer a importância de se andar com uma pessoa certa, que quem começou acabou influenciando o outro. Quando você está fraco e anda com alguém que influencia você positivamente, a força volta para dentro de você e você começa a reagir. Um dos dois agiu e o outro reagiu. Eu vou dizer de novo: um dos dois agiu primeiro e o outro reagiu com base naquilo que viu o outro fazer. Alguém ora, aí o outro também começa a orar. Alguém puxa um louvor da pastora Damiana, aí o outro também começou a puxar o mesmo louvor da pastora Damiana e fizeram um coro naquele momento. Não pare de gerar, aleluia. Imagina esses dois dentro da prisão cantando o quê? Quem sabe a música de Cassiane: Deus vai na frente e abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos, Ele abre as portas, Ele trabalha para quem nele confia, de noite ou de dia. Com muito louvor, com muito louvor. Eu não sei o que eles cantaram, mas eu sei que aquilo que eles cantaram conseguiu romper o céu de bronze e chegar na sala do trono do Senhor. Eu não sei o que eles disseram, mas o que eles disseram, quem ouviu, não foi só o prisioneiro que estava na cela do lado, o Deus Todo-Poderoso também ouviu. Por volta da meia-noite, quando todo mundo está parando, por volta da meia-noite, quando alguém diz: hoje não dá mais tempo, por volta da meia-noite, quando alguém diz: olha, o dia de hoje está perdido, mas amanhã vai ser um novo dia, por volta da meia-noite, quando alguém levanta a voz e diz: hoje não teve jeito, por volta da meia-noite, quando alguém diz assim: hoje não foi o meu dia, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oraram e cantaram hinos de adoração ao Senhor, e de repente, aleluia, e de repente, esse de repente pode acontecer a qualquer momento, e de repente, eu vou dizer de novo, e de repente, sobreveio um tão grande terremoto, aleluia. No outro dia não, no mesmo dia. Precisaram chorar a noite toda? Não. Antes da noite de choro, já tinha terremoto do Senhor acontecendo, e de repente sobreveio, aleluia, sobreveio. Que é isso? Aconteceu praticamente do nada, aconteceu que ninguém esperava. Sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, sacudiu tudo, tremeu tudo, balançou tudo, aleluia. Os alicerces do cárcere se moveram, e logo, não foi no outro dia, não foi uma quinzena depois, e logo se abriram todas as portas.
paz, e foram soltas as prisões de todos, aleluia. O terremoto aconteceu. Eu vou dizer de novo, o terremoto aconteceu. Não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje. Por quê? Porque Deus não quer fazer amanhã aquilo que Ele te prometeu que faria hoje. Pronto. A introdução está feita. Até aqui foi a introdução. Porque eu lendo esse texto, o Espírito Santo falou comigo que Deus nunca precisou de terremoto para abrir cadeia de ninguém. Me mostra na Bíblia. Deus nunca precisou de um terremoto para abrir porta para ninguém. Lembra de José lá no Egito? Estava preso. Aí o texto não vai dizer, Deus mandou um terremoto e abriu a grade da cela de... Não. José estava preso. E para abrir a grade da cadeia para José, Deus deu um sonho para Faraó. Deus nunca precisou de um terremoto para abrir cadeia para ninguém. Lembra aqui em Atos mesmo, alguns capítulos atrás, capítulo 12, Atos 12, Pedro estava preso, e no outro dia seria entregue à morte. Aí o texto vai dizer que Pedro dormiu. Aí a Bíblia diz, e quando Pedro dormiu, sobreveio um tão grande terremoto que abriu a cadeia. Foi isso que aconteceu? Não. Pedro dormiu, e um anjo desceu, tocou no lado de Pedro, acordou Pedro, olhou para Pedro e disse, veste a tua roupa, coloca o teu cinto, calça as tuas sandálias, pega a tua capa e me segue. Pega tudo que é seu, porque a gente só deixa algo em algum lugar para onde a gente pretende voltar. Mas o que Deus está falando para Pedro naquela prisão é o seguinte, aqui para dentro você nunca mais vai voltar. Mas não teve terremoto, senhores. Deus não precisou de um terremoto para abrir a porta para Pedro. A Bíblia diz que o anjo foi na frente, Pedro foi seguindo o anjo. E quando eles deram perto da porta de ferro, a porta de ferro abriu-se por si só, tipo porta automática de shopping. Eles se aproximaram e a porta abriu, uma porta de ferro que estava trancada. E na ocasião de Atos 12, tinham 16 soldados guardando Pedro. Ninguém viu nada. Pedro foi parar lá fora e não houve terremoto. Em Atos capítulo 4, ali 5, Pedro e João também foram presos. Depois daquilo que aconteceu em Atos 3, onde eles chegaram perto de um homem coxo, assentado à escadaria do templo, e disseram assim, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus, levanta. O homem levantou. Só que ficaram tão furiosos com Pedro e João, que prenderam eles. E o texto vai dizer que esse homem tinha 40 anos, e nunca havia andado, era coxo desde o ventre da mãe. E aquele povo, ao invés de ficar maravilhado e dar glória a Deus, mandou prender Pedro e João. Só que Deus tirou os dois da prisão e não teve terremoto. Deus não mandou terremoto lá na história de José. Deus não mandou terremoto na história de Pedro e João. Deus não mandou terremoto na história de Pedro, de Atos 12. Mas em Atos 16, Deus decidiu mandar um terremoto. Aí eu repito a pergunta, Deus precisava de um terremoto para abrir aquela cela, sim ou não? Não. Então peraí, se Deus não precisava de um terremoto para abrir aquela cela, por que Deus mandou esse terremoto? Guarde essa pergunta que eu já respondo. O fato é que o carcereiro preparado, o melhor carcereiro de Roma, foi designado para essa missão. Qual missão? Manter Paulo e Silas dentro da prisão. A ordem foi dada a ele. Olha, a sua responsabilidade é guardar esses homens aqui dentro. Aí os dois oram e adoram. Acontece um tão grande terremoto, abala os alicerces, as portas se abrem, está escuro. O texto fica claro mais à frente que estava escuro. As portas se abrem. O carcereiro acorda. O carcereiro estava dormindo. Aí o texto vai dizer, e acordando o carcereiro, o carcereiro que estava dormindo, acordou. Interessante que quando Paulo e Silas estavam orando e adorando,
O texto vai dizer que os outros presos ouviam, mas enquanto os outros presos ouviam, o carcereiro estava dormindo. Está Paulo orando e está o carcereiro dormindo. Está Silas adorando, quem sabe com a voz pior que a minha para adorar. Os outros presos estão ouvindo e o carcereiro está dormindo. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, irmão, que está um culto bombando na cela. Tem um culto acontecendo ali, tem oração, tem adoração e tem Jesus. Por quê? Porque quando aquilo que o próprio Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. Então dentro dessa cela tinha 2 reunidos em nome dele, Jesus estava ali. Então vamos lá, era um culto acontecendo, tem Jesus, tem oração, tem adoração, e o carcereiro está dormindo. Pergunta para o teu irmão, está acordado? Eu vou falar. Zanga não, mas eu vou falar. Porque tem gente que vem para o culto, tem louvor, tem adoração, tem palavra, mas está dormindo. E não está dormindo aí com o olho fechado, não é disso que eu estou falando, não, irmão. Não é desse sono que alguns irmãos têm aí, não. Não é desse dormir que eu estou falando. Eu estou dizendo que está dormindo para a vida. Está dormindo para as coisas de Deus. Está acontecendo um culto na cela, os outros presos estão ouvindo. Mas eles não estavam participando. Não estavam participando, mas pelo menos estão entendendo o que está acontecendo. E o carcereiro está dormindo. Agora eu vou te dar um recado, posso te dar, sim ou não? Ou você acorda para o culto, ou Deus vai mandar um terremoto na tua vida. Porque para Paulo e Silas, o terremoto, Bruna, abriu a cela. Mas para esse carcereiro, terremoto era um problema. A princípio, para o carcereiro, o terremoto era a sentença de morte. Porque a responsabilidade era o seguinte, você guarda o preso. Se o preso fugir, é você que morre no lugar dele. É por isso que quando o carcereiro acorda e julga que todos os presos já fugiram, porque ele vê que está todas as celas abertas, ele tira a sua própria espada para enfiar na própria barriga. O carcereiro queria se matar. Por quê? Porque ele não deu conta de fazer aquilo que ele tinha a obrigação de fazer. E qual era a obrigação dele? Manter as grades fechadas, manter as portas fechadas. A obrigação dele era manter as portas das celas fechadas. Então por que ele quer se matar? Porque não fez o que tinha que ter sido feito. Não deu conta de fazer o que era a responsabilidade dele. Comecei. Porque tem muita gente que pensa em se matar por conta desse mesmo sentimento. Que sentimento? O sentimento de não estar dando conta de cumprir com as suas responsabilidades. O chefe de família pensa em se matar quando está amargando o desemprego e as dívidas estão acumulando. Aí muitos pensam em se matar. Alguém pensa em se matar porque está olhando para a situação e está dizendo assim, eu não estou conseguindo resolver, eu não dou conta de fazer o que era obrigação minha fazer, então a melhor coisa que tem é eu acabar com a minha própria vida. Olha o sentimento que estava nele. É o sentimento que Satanás tem colocado no coração de muita gente. Se mata, você não está conseguindo. Acaba com isso logo. Se joga da ponte. Deixa de viver logo, você não deu conta. A falta de eficácia. E por que o carcereiro está fazendo isso? Porque alguém vai chegar para ele e vai perguntar: cadê os presos? Esse é o medo dele. Qual é o medo dele? Decepcionar aquele que diz para ele: faz isso aqui para mim. O medo dele é de decepcionar as pessoas. Porque qual é a função dele? É guardar os presos. E ele sempre fez isso. Ele sempre conseguiu fazer isso. Só que nessa noite ele não conseguiu. Aí o medo de frustrar quem esperava que ele fosse dar conta, faz ele pensar em acabar com a própria vida. O medo de decepcionar quem confiou essa missão a ele, faz ele pensar em tirar a própria vida. Ele está desistindo dele mesmo, porque ele está pensando o seguinte: olha, eu falhei com quem mandou ficar aqui,
Eu falhei com as pessoas. Confiaram em mim para eu guardar essa cela e eu não consegui, a cela está aberta. O medo de decepcionar o outro faz pessoas desistir de si mesmo. O medo de entristecer o outro, o medo de não ser para o outro o que o outro quer que a gente seja, faz as pessoas desistirem de si mesmo. Só que isso é pesado demais. Aí o que aconteceu aqui? Deus mandou um terremoto ali, irmão. Eu vou repetir. Deus nunca precisou de terremoto para abrir prisão de servo dele. Ele mandou anjo, a porta simplesmente se abria. Ele nunca precisou de um terremoto para abrir grade para ninguém. Mas ele precisou mandar um terremoto para fazer um carcereiro despertar. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez esse terremoto que esteja acontecendo na sua vida é Deus despertando você. Eu vou falar de novo. Talvez esse desemprego aí, esse terremoto, seja Deus fazendo você acordar. Talvez essa enfermidade aí, irmão, seja o jeito que Deus arrumou para dar uma sacudida na sua vida. Porque quando esse cárcere treme, foi nessa hora que o carcereiro acordou. Precisou tremer, sabe? Precisou sacudir tudo para esse homem despertar. Estava acontecendo um culto e ele estava dormindo, mas Deus queria despertar esse homem. Você vem para o culto e continua dormindo. Aí Deus manda um terremoto na sua vida para dar uma sacudida, para abalar com a estrutura, e não é para soltar o outro, é para acordar você. Deus nunca precisou de terremoto para tirar ninguém da prisão, mas Deus de vez em quando precisa mandar uns terremotos para acordar crente que está dormindo, para acordar os sonolentos da vida, para ver se a ficha cai. Porque quando esse terremoto vem, esse homem desperta e pega a espada e quer se matar. Por causa desse terremoto, ele passou a descobrir algumas coisas. Pergunta o quê? A primeira coisa que ele descobriu, que ele estava do lado errado. Como assim? Vou te explicar. Ele estava do lado daqueles que queriam fazer mal à igreja, que queriam matar Paulo e Silas, que queriam impedir que a palavra de Deus fosse anunciada. Ele estava do lado dessa turma. Aí Deus manda um terremoto, ele acorda, quer se matar. E aqueles que estavam presos, Paulo levanta a voz e diz assim: não faz isso não, rapaz. Não faça isso. Não se mate. Não cometa essa loucura. Você não precisa fazer isso, porque todos nós estamos aqui. Imagina o que aconteceu na cabeça dele aquela hora. Peraí, eu que sou do lado da turma que faz mal a eles, e agora eles estão querendo me fazer o bem? Eu estava aqui e assisti eles apanhando, assisti eles sangrando, assisti todo o mal que fizeram com eles, e ainda estava aqui para impedir que eles saíssem. Eu estava do lado dos outros ali. Aí depois desse terremoto eu acordo, eu quero me matar, e eles estão dizendo: não faça isso não. Eles estão preocupados comigo, eles estão querendo cuidar de mim, eles estão querendo me fazer o bem. Então a primeira coisa que ele fez depois que aconteceu com ele, quando ele despertou, foi descobrir que ele estava do lado errado. Vou falar mesmo, não estou nem aí, vou falar. Tem terremoto que está acontecendo aí, é para você parar de andar com algumas pessoas. Tem terremoto que está acontecendo aí, é para você sair de algumas rodas, é para você sair de algumas mesas. Tem terremoto que está acontecendo aí, é para ver se você acorda e começa a chegar à conclusão que você está do lado errado. Desperta, rapaz, para e pensa. Depois que começou a andar com ele, sua vida começou a afundar, a dar para trás, a acontecer tudo de errado. Para e pensa. Só que enquanto não acontecia esse terremoto para você acordar, tu estava dormindo. O culto está acontecendo, mas tu está dormindo, não desperta. Aí o jeito que Deus achou para fazer você acordar foi sacudir tudo, mandando um terremoto para ver se tu desperta. Olha para o lado e diga assim: desperta logo. Desperta. A responsabilidade era do carcereiro. E agora? E agora que ele está desesperado, está tentando se matar. Mas Paulo se coloca na frente dele e diz: não faça isso não. Porque eles
só se relacionam com o seu resultado, mas para nós a sua vida é importante. Eles só querem usar você, mas nós queremos ser seus amigos de verdade. Eles não estão nem aí para você, mas nós queremos que você e a sua casa seja abençoada. Desperta. Será que não tem gente assim na sua vida, não? O quê? Que só se relaciona com o seu resultado? Que só vai na tua casa porque você tem o que colocar em cima da mesa. Que só anda contigo porque você tem o que oferecer. Que só te chama de amigo porque viu algum tipo de vantagem. Será que você não entendeu que tem gente que só se relaciona com o seu resultado? Será possível que Deus vai precisar mandar um terremoto de uma escala ainda maior, para sacudir ainda mais, para ver se você para de dormir, rapaz? Ô irmã, será que Deus vai ter que mandar um outro terremoto no seu casamento, para você entender que aquela piriguete não é mais para frequentar a tua casa? Que isso, rapaz? Você ainda bota em cima da sua cama, pessoa cheia de pombagira no corpo, você leva para o teu quarto e bota sentado na tua cama. Será possível que Deus vai ter que mandar outro terremoto para sacudir a tua família, para você entender que você está do lado errado? A primeira coisa é que ele descobre que ele está do lado errado. E agora que ele descobre que existe algo maior do que tudo aquilo que ele viveu até aquele momento. Porque ele pergunta assim para Paulo e Silas: varões, o que eu faço para ser salvo? Aí Paulo olha para ele e diz: crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Olha o que Paulo está dizendo para ele: rapaz, você despertou, e agora que você despertou, você e a sua família serão alcançados. Agora que você despertou, Deus vai mudar a tua vida e a vida da tua família. Agora que você despertou, tem novidade para vocês. E ele faz o quê? Ele leva Paulo e Silas para a casa dele. Interessante isso, que quando ele desperta por causa do terremoto, ele quer parar para ouvir o que Paulo e Silas têm a dizer. Enquanto Deus não mandar um terremoto na vida de alguns, vocês não param para ouvir o que a gente tem a te dizer, né? Através da palavra de Deus. Enquanto alguns, Valquinai, não passam por um terremoto que Deus manda para ver se acorda, porque está dormindo, a pessoa não para escutar os conselhos de quem está sendo direcionado por Deus para aconselhar, mas acha que os conselhos lá de fora que são os bons, que são os melhores. Aí depois que ele desperta por causa desse terremoto, agora eles querem ouvir o que Paulo tem a dizer. Paulo, fala para mim, me ajuda aqui. Paulo, me dá um conselho. Paulo, o que você acha que eu tenho que fazer? Paulo, me diz aqui, o que eu faço agora? Impressionante, como para ouvir a pessoa certa, Deus que tem que mandar um terremoto na sua vida, para tirar você de perto das pessoas erradas. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E agora? E agora ele vai levar Paulo e Silas para dentro da casa dele. O que é isso? É impressionante como Deus tem que mandar um terremoto na vida de alguém, para a pessoa acordar e parar de levar as pessoas erradas para dentro de casa e começar a levar as pessoas certas. Que depois de um terremoto que o acordou, agora ele está abrindo a porta para as pessoas certas. Ele leva Paulo e Silas para dentro de casa, e olha o que o texto vai dizer: trata da ferida deles, vai lavar as feridas, vai cuidar das feridas, das costas de Paulo e Silas, que levaram 39 açoites cada um. Trata das feridas deles. Paulo agora vai falar de Jesus para ele e para toda a família dele. E o texto está afirmando que naquela mesma noite eles foram batizados.
O que é isso? Quando aquele homem acordou, Jesus salvou a família dele. Eu vou repetir, irmão. Quando esse homem acordou, Deus salvou a casa dele, Deus salvou a família dele. Você está entendendo? Que esse terremoto aí não foi para te destruir, esse terremoto aí foi para te acordar, essa enfermidade não foi para te matar, foi para ver se você acorda. Esse desemprego não foi para te envergonhar, foi para ver se você acorda. Esse problema aí não foi para você perder, foi para ver se você acorda e começa a ganhar. Olha para o teu irmão e diga para ele: acorda. Quantos terremotos mais Deus vai ter que mandar, gente, para você mudar a rota, para você entender o que você está fazendo com a sua vida. O terremoto não foi para abrir a porta. Para abrir a porta Deus teria mandado um anjo. O terremoto foi para salvar o carcereiro. Deus amava esse carcereiro, e por amar esse carcereiro mandou um terremoto para ele acordar. Tem hora que o terremoto vem em forma de desemprego, tem hora que o terremoto vem em forma de enfermidade, tem hora que o terremoto vem em forma de um problema dentro de casa. O que é isso? Joel, lembra não? O povo precisava ser sacudido, precisava de um terremoto para acordar. Aí o que Deus fez? O próprio Deus diz que mandou 4 classes de gafanhoto, e Deus chamou os gafanhotos de meu exército, que destruiu tudo. Deus, através dos 4 tipos de gafanhoto, destruiu tudo. Ele chamou aquele exército de gafanhotos de meu exército. O que era aquilo? Era Deus dando um sacode naquele povo, para aquele povo acordar. Aí Deus levanta a voz através de Joel e diz assim: chorem sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupam, ó Deus, o teu povo. Por que esses sacerdotes não estavam fazendo isso antes? Estavam dormindo? Porque a função do sacerdote era interceder pelo povo. Aí só depois de Deus mandar uns gafanhotos é que eles vão interceder? Eles estavam dormindo. Chorem e digam: poupa, ó Deus, o meu povo. Aí Deus vai ainda convocar todo o povo para jejum e oração. E Deus ainda vai dizer: aquela que está amamentando, venha. Os idosos, venham. Se está em noite de núpcias, venha. Ou seja, não é para ficar ninguém de fora, vem todo mundo. Mas esse povo não era para já estar orando, não? Não era para estar buscando, não? Não era para estar jejuando, não? Eles estão perdendo tudo e não estão buscando, não estão orando, não estão jejuando. Aí Deus sacode eles e diz: acorda! Acorda, porque isso aí não é para destruir vocês. Isso aí é para acordar vocês. Aí o que aconteceu? Eles se reúnem, chamam, o sacerdote chora, começa a clamar ao Senhor. Aí Deus diz assim: restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Deus vai dizer para eles: eu vou mandar a seródia e a temporã, eu vou mandar a chuva, eu vou fazer a colheita ser garantida. Aleluia! Quando o povo despertou, Deus disse: agora eu faço. Quando o carcereiro despertou, Jesus salvou a casa dele. Olha para o teu irmão, pergunta para ele: está esperando o que para acordar? Poxa, eu venho ao culto domingo, mas eu gosto de tomar uma cervejinha. Você está dormindo. Aí eu venho à igreja, mas eu gosto de estar com aquela turma lá, é porque eu gosto de estar no meio deles. Você está dormindo. Você está no culto, mas está dormindo. Igual esse carcereiro, tem um culto acontecendo ali, mas ele está dormindo. Olha para o teu irmão e diga para ele: desperta. Porque Deus tem algo para fazer na tua casa hoje ainda. Não vai ser amanhã, vai ser hoje ainda. Naquela mesma noite, levaram Paulo e Silas para casa. Paulo falou de Jesus e toda a família passou pelas águas, foi batizada. O que é isso? Quando Deus despertou o carcereiro, a casa dele todinha foi alcançada. Eu estou pregando para um povo que não está cochilando mais não. Eu estou pregando para um povo que entendeu o porquê desse terremoto, entendeu o porquê dessa luta, entendeu o porquê das pancadas dos últimos dias. Você olhando e dizendo: meu Deus, está vindo pancada de tudo quanto é lado, por que está acontecendo isso comigo? Deus está te respondendo hoje: é porque você estava dormindo, agora eu estou despertando você. Fique em pé comigo aí, meu irmão, você que está acordado.
Não foi para te matar, foi para te despertar. Não foi para você perder, foi para você ganhar. Não foi para te envergonhar, foi para salvar a tua casa. O terremoto não foi para abrir a porta. O terremoto foi para acordar o carcereiro. Por quê? Porque aquele que tem todas as chaves nas mãos não precisa de um terremoto para abrir uma porta. Ele tem todas as chaves nas mãos. Ele que abre, ninguém fecha. Ele que fecha, ninguém abre. O terremoto foi para acordar quem estava dormindo. Do lado do culto ali, ó, o culto está acontecendo, os outros presos estão ouvindo. E ele nem ouvindo estava. Estava com os ouvidos tapados, né, dormindo. Que adianta, irmão, vim para o culto e não ouvir nada. Que adianta, irmão, ter enfrentado a chuva, estar aqui nessa noite, mas continuar dormindo e com a vida parada. Desperta. Deus hoje está despertando pessoas aqui para fazer você entender. Você estava do lado errado, andando com gente errada. Ah, mas eu não vou ganhar eles para Jesus. Não. Primeiro, você precisa estar em Jesus, para depois ganhar alguém para Jesus. Você quer ganhar os de fora, os da sua casa, você não ganha, por quê? Por causa do seu testemunho. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, nega a fé, e é pior que um ímpio. Então não adianta você estar na igreja e estar dormindo. Não adianta estar na igreja e estar do lado errado. Não adianta estar na igreja e não estar envolvido com aquilo que Jesus está fazendo. Essa enfermidade não foi para te matar. Esse desemprego aí, ó, esse aperto que você está passando, isso não foi para te matar. O nome disso é terremoto. Esse sacode que a vida está te dando aí, ó. Deus está usando a vida para te dar uma sacudida. É para te acordar. Você estava dormindo, mesmo nos cultos, mas você estava dormindo. Mas a partir de hoje tudo pode ser diferente.